Vamos orar pela vida da irmã Lourdes, que estará compartilhando a palavra de Deus nessa tarde. Senhor meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ser bênção, para abençoar a vida da tua filha, que estará compartilhando a mensagem do Senhor. Seja a palavra de Deus, seja a palavra do seu coração, para ser bênção nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Quanto dizem amém? Olá, queridos, graça e paz, amém. Quem está grato ao Senhor por esse dia, por esse momento que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor é bom, amém, queridos? E Ele tem coisas maravilhosas para falar, para fazer nas nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, queridos, sabe? Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, nós podemos ter certeza, convicção, que Ele vai nos tocar de um modo diferente. Nós podemos ter a certeza e a convicção que Ele quer ministrar no nosso coração. Eu sei que nós já adoramos, já oramos, mas eu gostaria que, por favor, você se levanta um pouquinho e nós vamos adorar mais um pouquinho o Senhor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tive um sonho há uns meses atrás, e nesse sonho o Espírito Santo falava assim: olha, quando vocês chegar na igreja, que vocês forem adorar, vocês digam assim: vamos para o ensaio do céu. Era uma voz dizendo: é um ensaio do céu. Queridos, todas as vezes que nós nos levantamos e nós abrimos a nossa boca e nós começamos a adorar, é só um ensaio do que vai ser continuamente. Então nós temos que pedir: Senhor, dá-nos um coração de adorador. Senhor, dá-nos um coração sensível à tua voz, porque é isso que nós vamos fazer, queridos, na eternidade. Nós vamos adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar aquele que nos amou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que não era só importante dizer e expressar por palavra, mas Ele falou assim: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir, mas eu vou só preparar casa, eu vou só preparar apartamentos, mansões, eu vou preparar, eu não sei o que vai ser, não importa, pode ser debaixo de uma árvore, mas Jesus falou casa, eu creio que é uma casa, eu vou preparar, e quando estiver pronto, preste atenção, quando estiver pronto, eu vou voltar, eu vou buscar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Sabe, querido, eu quero que você imagine agora alguém muito, muito, muito especial, dizendo para você: olha, eu tenho que ir por um tempo. Eu vou, de repente, um filho que vai em busca de trabalho, um filho que sai em busca de portas para cuidar da família, e ele enfrenta tanta coisa, mas a família que fica fala: ele falou, ele vai voltar, ele vai voltar. E é isso, nesta noite, com essa convicção plena do Deus que nós servimos, que nós vamos adorar. Os santos e os anjos, aleluias, se prostram. Oh, xará, cantará balaba, chore, andará balaba, xere, cantará balaba, chore, andará balaba. Ore, cantará balaba, xere, cantará balaba, chore, andará balaba. Coroas ao poder. Rebalaba, chore, andará balaba, xere, cantará balaba, xere, cantará balaba. Adore, 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 adore. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo te adoramos, tudo vem de ti. E tudo é para ti, Senhor. Tua é a glória. Tu é a glória, tu é a glória, tu é a glória. Tu és digno. Aleluias, aleluias. Tu és digno de tudo. Este é o louvor do céu, igreja. Pois tudo vem de tudo é para ti. Tudo é para ti, Senhor. Você pode entregar o teu louvor. Você pode entregar o teu coração. Você pode se derramar diante daquele que te chamou. Se prostram
Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu. Oh Pai, coroas ao Cordeiro. Ei, querido, é a Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele é digno de tudo, Senhor. Oh, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno. Adore, adore, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos, adore o Cordeiro, adore. Tu és digno, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Todos os reinos, todos os reinos. Oh, todo joelho se dobra. Tu é a glória, Tu é a glória, Tu é a glória, Tu é o louvor pelo século dos séculos, pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Nós adoramos o Cordeiro de Deus. Nós adoramos o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, queridos, como é bom adorar. Como é bom saber que Ele nos chamou. Ele nos chamou para as boas obras. Ele nos chamou para prestar adoração diante da sala, diante do trono daquele que vive. Você pode se sentar e se sente. Não perca este momento. Não perca a sensibilidade do teu espírito ao Espírito de Deus nesta tarde. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. João 10:10, nós vemos o Senhor, o Cordeiro. Nós vemos o nosso intercessor maior. Ele dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida. Ele dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele vai dizer mais uma coisa muito importante: as minhas ovelhas, preste atenção, as minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas estão com ouvidos abertos e treinados, elas reconhecem. E quando eu as chamo, quando eu vou na frente e chamo, as minhas ovelhas me seguem. Aleluia, queridos, isso é privilégio. Sabe por que o nosso coração queima quando você ouve adoração? Sabe por que algo dentro de você desperta quando você entende o que é adoração? Porque é a linguagem do céu. E porque você, como ovelha, você não pode ficar indiferente. Você reconhece a voz. E quando você reconhece a voz, algo se conecta no teu espírito. E você pode se mover no sobrenatural de Deus. E você pode por alguns segundos experimentar o céu, experimentar os braços do Pai, aonde é um lugar de milagre, aonde é um lugar que Ele nos chamou. Amém, igreja? Precisamos aprender mais dos mistérios, dos segredos. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade, sabe o que está falando? Muitas pessoas te conhecem, mas pessoa íntima, ela sabe o que hora você dorme, a tua comida favorita. Ela sabe que você gosta de tomar chazinho quente depois das refeições. A pessoa íntima, ela conhece detalhes porque ela desfruta da intimidade. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo, que a intimidade dos detalhes do coração do Pai, que a sensibilidade à voz do Espírito de Deus é para aqueles que o temem, é para aqueles que o amam. Sabe, queridos, tem tantas coisas extraordinárias para esse tempo. Nós estamos vivendo em um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo de expectativa. E nesse tempo de céu sobre a nossa vida, nós como igreja, cada dia mais, precisamos
pedir, eu não gosto da palavra, o que nós precisamos é de mais profundidade, de uma entrega maior, e pedir dos céus revelação, porque a palavra de Deus, nós estamos numa época, numa geração de muita velocidade, tudo é muito rápido, você num toque, num clique na palma das suas mãos, você resolve tantas coisas, você define tantas coisas, você fecha negócios, você faz tantas coisas importantes, mas a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com o céu, ela continua a mesma, desde a época de Adão, desde a época de Abel, desde a época dos primeiros homens que se levantaram e fizeram o altar para buscar o Senhor. Ela não mudou o tempo do reino do Espírito, ela é igual. É por isso que o Senhor conta conosco, e sabe, muitas das vezes, nessa era digital, de tudo tão acelerado, nós queremos até a nossa vida espiritual, até a nossa adoração, como fast food. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo já chega, eu já sei que vai acontecer, já chega pronto, vai para o micro-ondas. Queridos, é muito bom, não vou dizer que é ruim não, o sabor é bom, uma comida pronta, rapidinha, que vai só para o micro-ondas, mas se você se alimentar de uma comida assim o tempo todo, ela não vai te sustentar, ela não vai ter nutrientes suficientes para a tua vida. Então o Senhor colocou algo no meu coração, e eu quero que você repita agora comigo. A palavra de Deus, todo mundo junto, 1, 2, 3. A palavra de Deus é um banquete para ser desfrutado, para ser degustado, calmamente, debruçado sobre, com ouvidos abertos, coração sincero e com a alma sedenta. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Oh, queridos, aplauda mesmo, aplauda o Senhor. Tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, sabe? Tudo é para Ele. Então, nessa tarde, nesse começo de tarde, nós vamos estar falando de coisas do reino. E se fosse para mim dizer um tema para essa palavra, seria dizer, anunciando boas novas, levando, né, a mensagem de boas novas. Deixa eu até voltar um pouquinho, como é que eu coloco? Anunciando boas novas. Por quê, queridos? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nós temos promessa na palavra de uma unção sem limites, não apenas gota, chuva, uma chuva do céu para transformar nossa vida, transformar nossa mentalidade. Sabe, amados, quando nós nos chegamos diante do Senhor e nós começamos a adorar, você vai perceber que muitas das vezes existe uma geração que está chegando, que ela ainda não viu muitas das coisas que talvez nós mais velhos chegamos a ver, nós chegamos a experimentar. Eu sou de um tempo que as pessoas chegavam numa cidade e ele alugava uma tenda, armava lá a tenda e saía com um carro pelas ruas e dizia assim: chegou na cidade um homem de Deus, e você que está doente, você que tem uma doença incurável, você que tem um problema insolúvel, você que está passando por uma situação que ninguém pode resolver, venham. Era chamado nas ruas e nós íamos, as pessoas iam. A minha mãe tinha enxaqueca, e de uma enxaqueca dela ficar de cama dias, de enrolar a língua e não conseguir pronunciar a palavra, ela não conseguia falar. Ela ia nos médicos e os médicos não sabiam o que ela tinha, não conseguia dar um diagnóstico. Ela andou por tantos lugares, meu pai foi atrás de tantas seitas, de tantas coisas, e nada mudava. Mas um dia aquele carro passa na frente da nossa casa. Nós morávamos em Rondon, uma cidade no interior do Paraná. E aí meu pai chega do trabalho, cansado, ele era pedreiro. Depois um dia de trabalho puxado. E a minha mãe falou: Jorge, hoje eu preciso ir num lugar. Hoje tem um homem que disse que quem tem um problema, que tem uma enfermidade, que quem está passando por algo que não tem solução, é para ir lá que Jesus vai curar, eu preciso ir. E a minha mãe foi. E depois e ainda tinha isso, ia e tinha quantas sexta-feira, não era só ir. Então vamos lá, vamos fazer aliança com Deus, vai fazer o voto, 7 sexta-feira, 7 oração poderosa. Depois de 7 sexta-feira, igual o mergulho de Naamã, 7 sexta-feira, queridos, nunca mais a minha mãe teve enxaqueca, nunca mais. Sabe, queridos, isso é coisa gloriosa que só Deus faz, médico não faz. Sabe, isso nós precisamos, essa geração que está chegando, ela precisa cada dia mais. Isso que você ouviu aqui dizer, queridos, isso é um milagre sobrenatural.
Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer alguém gerar. Só Deus pode confundir a medicina, dos médicos olhar e dizer: não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai ficar. Mas aquele pai, aquela mãe, eles entendiam que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Eles entendiam que se Deus começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o fim. Amém, queridos? Quanta pressão. Quantas vezes nos últimos dias passamos por tantas situações. Passamos um tempo, queridos, que muitas pessoas que talvez você conhece, pessoas extraordinárias, pessoas cheias de Deus, que por conta das guerras, que por conta de luta, que por conta dos desafios da vida, a sua fé parece que vai minguando, parece que vai morrendo, parece que ela vai secando. Mas o nosso Deus, Ele nos chamou para falar conosco. Então vamos repetir mais uma vez: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor. E é por isso que estamos alegres. Queridos, vamos repetir mais uma vez? Só as mulheres, eu quero ouvir só a voz das mulheres. 1, 2, 3 já. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Uhul! Agora vamos ver os homens, tá? Vocês viram como as mulheres estão animadas, cheias de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, eu quero ouvir os homens. 1, 2, 3, grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Ah, queridos, a voz de vocês, olha, a voz dos homens, tudo junto, pensa num negócio maravilhoso. É algo poderoso. Por isso que a palavra de Deus entrega sacerdócio e fala dos sacerdotes. Queridos, é tremenda a unção que está sobre a vida do sacerdote. Deixa eu falar um pouquinho de coisa do campo. Gosto de falar de coisa prática. Não se ofendam, tá? É só uma metáfora para você entender. Como vocês sabem, nós temos umas terrinhas lá perto de Boa Vista, e lá nós criamos um gado. E aí às vezes as novilhas, as vacas paridas com os bezerrinhos, elas ficam num lugar separado, elas ficam num outro pasto. Só tem um problema: tem alguém que gosta também de carne, sem ser a gente, né? As onças amam ver os bezerros, ver as vacas paridas, elas ficam rondando o local. E aí tem uma estratégia. Se coloca as vacas lá naquele canto, lá naquele meio do mato, no meio do mundo. Gente, pensa num lugar super deserto, só é o mato e o céu. Mas aí você coloca uns touros bem erados, os touros já adultos. Quando a onça estiver por perto, que ela só ouve o barulho que o touro faz, aquele rugido que ele faz, o mugido que ele faz. Você sabia que a onça foge? As onças nem chegam perto, porque elas temem. Eu gosto desses paralelos. Pode parecer loucura, mas eu não me importo mais com loucura. Eu estou numa idade que eu já não estou nem aí para loucura. Eu quero é Deus, amém? Mas por que eu falei isso para vocês, homem? Que tem algo do céu diferente na voz de vocês. O Senhor os capacitou, o Senhor os chamou. O homem quando se levanta, o homem quando declara, um sacerdote é algo sobrenatural. Então por isso eu quero que você fale agora com toda a força que Deus colocou dentro de você, com toda a unção de Deus, com toda a tua masculinidade, para os céus ouvir, para os demônios ouvir e bater em retirada. 1, 2, 3. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Novamente, grandes coisas. Ei, fica de pé, os homens, ficam de pé, fica de pé. Vocês são sacerdotes, ficam de pé. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Ah, mulheres, agora aplaudam mesmo, aplauda, mas espera lá. Mulheres, levanta, 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 porque nós somos só ajudadora. Nós somos só auxiliadora, só ajudadora. Mas agora vamos lá, todo mundo junto. Mulheres, vamos lá, nessa graça, nessa unção. E ao final desse culto, você vai sair daqui maravilhado, entendendo essa grandeza das coisas que o Senhor fez na nossa vida. 1, 2, 3 já, todo mundo junto. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Ei, aleluias, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar, meu amado, minha amada. Ah, queridos, grandes coisas. Nós estamos aqui para começar. Nós passamos, nós estamos de pé. A igreja está de pé.
Amém. Grandes coisas fez o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Isaías. Isaías. Tremendo Isaías, eu amo demais. Você vai abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 3, e no versículo 10. Eu gosto de olhar para a palavra e comparar tempos. Então você, segura aí, pode ficar aí no capítulo 3, eu só vou estar lendo aqui para você, só a descrição. Fica tranquilo, não vou ler muitos capítulos, só a descrição. Capítulo 1 diz assim: descrição dos pecados e do sofrimento do povo, com exortações e ameaça. Descrição dos pecados, o pecado gera sofrimento, e aí vem as exortações, quer dizer, vem a palavra de alinhamento, vem a chamada ao arrependimento, vem a chamada que o Senhor está falando: olha, sai dessa rota, sai desse caminho, porque se você sai desse, você precisa se reorientar. Vem aqui, isso que está dizendo no capítulo 1. Para Isaías ainda aconteceu uma coisa muito difícil. Ele perdeu um ente querido, não é? A palavra vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, essa palavra é tão costumeira, e a gente já vai logo para as coisas gloriosas. Como é que estava o coração do profeta? Ele perdeu alguém, ele perdeu uma pessoa. E aí, queridos, nesse contexto, se você vai já para o capítulo 2, vai falar da glória futura do verdadeiro Israel, mas preste atenção, juízos preparatórios, vai estar falando no dia do Senhor, vai estar falando de purificação de Jerusalém. No meio de toda aquela circunstância, depois você que não conhece, leia, e você vai ver que é uma chamada. Ele precisa fazer uma chamada do povo ao arrependimento, porque era uma decadência moral, decadência espiritual, era uma decadência que o povo estava passando uma situação terrível, e estava a um passo de Deus intervir de uma forma muito dura. No meio de toda essa situação, se você vai continuar, se você for ler, gente, é assim, a gente não tem tempo de esquadrinhar, mas depois você lê na sua casa. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 3, no versículo 4, no meio de tantos decretos, de tanta palavra que o Senhor está dizendo que vai acontecer, está esse texto que diz assim, vamos ler todo mundo junto? Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das tuas obras. Dizei ao justo que bem lhes irá. Olha só, preste atenção, queridos, essa palavra foi dita, não foi num momento de paz, não foi num momento de transição política e que agora vai dar tudo certo, agora vai ser flores, agora vai ser tudo bem. Essa palavra foi dita no momento de dificuldade, no momento que as coisas estavam difíceis, no momento que o Senhor estava dizendo, agora chega, agora eu vou intervir, vai acontecer coisas muito difíceis, vai acontecer coisas tristes, vão pagar o preço, vai ser, o inimigo vai entrar, vai assolar, vai saquear, vai ser muito difícil. Mas aí tem um tipo de gente, tem um tipo de pessoa, que Deus fala para o profeta, vai dizer para o justo, vai dizer para o justo que tudo vai bem, vai dizer para ele que tudo vai dar certo. Agora presta atenção, sabe, amados, quando a gente pensa, para você dizer para uma pessoa, você chegar, bater no ombro e falar, olha, tudo vai bem, o que a gente espera? Que todas as coisas corram bem. Se uma coisa só acontecesse de bom, uma única coisa, já seria maravilhoso, porque o contexto, se você for olhar, eram de coisas terríveis, e o Senhor manda manda falar para ele, manda falar para o justo que tudo vai bem. Sabe por quê? Porque eles comerão, eles vão se alimentar do fruto das tuas obras. As sementes que eles plantaram vai gerar, as sementes que eles plantaram vai brotar. Mesmo que às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não entende, mesmo que acontece coisa que você olha, parece que você planta e a semente seca, esquece de nascer, parece que não veio chuva, parece que a terra não foi suficiente, parece que está tudo tão complicado e a gente não entende nada. Foi para esse tipo de pessoas que Deus mandou falar. Fala para o justo, fala para o justo que tudo vai bem, fala para o justo que tudo irá bem. E aí a gente precisa entender um pouquinho essa palavra, entender um pouquinho essa promessa. E para isso,
Eu preciso que agora nós estamos lá em Isaías, a nação está passando por uma fase difícil, a nação está debaixo de um juízo, debaixo de sentença. É Deus dizendo: ou agora vocês se alinham, vocês buscam arrependimento, haja conversão, ou agora vai acontecer isso, de coisas difíceis, de coisas terríveis, de coisas que eles não queriam ouvir. Mas agora vamos lá, 700 anos depois, vamos nos teletransportar, saiam aqui de Isaías, desse caos, e vamos 700 anos depois aproximadamente, até o dia em que nós vamos estar em um lugar, onde está um homem maravilhoso, um homem que as pessoas amavam estar perto dele, um homem que as pessoas olhavam e sentiam amada, e sentiam preciosa, e podia ser uma prostituta, podia ser um mendigo, podia ser um homem rico, podia ser um coletor de impostos, todos aqueles que chegavam, eles eram abraçados pelo amor. E esse homem está em um lugar, junto com os teus discípulos, junto com os teus amigos, e a palavra de Deus diz, só um pouquinho aqui, já a gente vai chegar lá, é porque eu estou adiantada hoje. Ai meu Deus, é muito maravilhoso. Isaías 3:10, a ordem era um tipo, presta atenção, um tipo de pessoa. Pessoas às vezes que nem entendiam o que estava acontecendo. Pessoas que estavam passando por aquele momento tão complicado. Mas o Salmo 34:15, anote aí. Salmo 34:15. Porque Deus manda falar. Ainda foi aqui no livro de Salmo, ainda estamos lá, no Antigo Testamento. Salmo 34, ele vai dizer: os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Repita comigo: os olhos do Senhor estão sobre o justo. Os teus ouvidos atentos ao seu clamor. Agora preste atenção, o justo clama. Os homens dizem: os justos clamam. Agora as mulheres: e o Senhor os ouve. Novamente os homens: os justos clamam, e o Senhor os ouve, amém? Agora todos juntos: e os livra de todas as suas angústias. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, é por isso que a palavra está dizendo para esse tipo de pessoa, presta atenção, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não tem equívoco, a palavra de Deus é certeira como uma flecha, e Ele está dizendo, manda dizer, Isaías, vai dizer para o justo, vai dizer para o meu povo, vai dizer para eles que tudo irá bem. Por que que vai estar bem? Salmo 34 responde: porque os olhos do próprio Deus estão sobre eles, porque os olhos do Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos, porque o justo tem uma coisa, ele clama. O justo, numa situação de dificuldade, numa situação que ele não entende, ele sabe para onde ele vai olhar, ele sabe de onde vai vir o socorro. E a palavra de Deus diz que quando o justo clama, o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Versículo 19: muitos são as aflições do justo. Ah, queridos, a gente, se pudesse escolher, nós não queríamos passar por aflições. Nós não queríamos passar por esses momentos que nós não entendemos. A palavra está dizendo que são muitas, não são poucas, são muitas. Mas preste atenção, abra os ouvidos de ouvir. Mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Você pode dar um glória a Deus? É o Senhor que nos livra, o Senhor resgata a alma. Sabe o que está dizendo? Olha, aquela palavra para aquele momento. Vai vir momentos difíceis, vai vir momentos de angústia. Vocês vão ter perda, vai morrer pessoas, vocês vão ver pessoas mortas, a cidade vai ser saqueada, o templo vai ser destruído, vai acontecer tantos momentos de aflição. Mas tem uma coisa: eu vou guardar um remanescente fiel, eu vou guardar os que são justos, eu vou guardar homens e mulheres de aliança. No meio de todo esse caos vai ter filhos que vão continuar íntegros. No meio de toda circunstância vai ter homens e mulheres que vai continuar olhando para o céu e que vai clamar. É isso que o Senhor está dizendo. E porque o Senhor sabe que Ele colocou uma semente de eternidade dentro de nós, uma semente de eternidade dentro do nosso coração, Ele sabe que na hora certa, na pressão que iriam passar, aquela nação iria se render, aquele povo iria se voltar para o Senhor. A semente de tamareira, principalmente naquela época em que cita na Bíblia,
Que tinha até um provérbio, né, que as pessoas falam que quem planta tâmara não come tâmara, porque ela demorava de 80 a 100 anos para começar a produzir primeiros frutos. 80 a 100 anos. Você imagine, de repente, a pessoa que plantou aquela árvore, ele nem estava mais vivo. Ele plantou para a geração vindoura, ele plantou para os outros. Mas uma coisa ele sabia, que quando aquela árvore começasse a produzir, ela ia produzir por muito, muito, muito tempo. Quando aquela árvore começasse a produzir, seria algo extraordinário. Sabe, queridos, esse povo de Deus, essa semente do céu, que a palavra diz que o justo clama, é por conta do clamor do justo que nós estamos aqui. É por conta do clamor de um justo que nós estamos aqui. Sabe, quando os próprios discípulos, quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás, ele quer te peneirar como trigo. Pedro, Satanás veio com tanta fúria, ele vem para arrebentar com a sua vida. Ah, Pedro, eu já orei por ti. Presta atenção, eu orei por ti. Tem uma intercessão de um justo a teu favor, Pedro. Vai vir a guerra, vai vir circunstância difícil. Você vai pensar que você caiu, você vai pensar que não tem mais jeito, mas por conta do clamor no céu, vai ter resgate na tua vida. Aleluias! É por isso que estamos aqui, porque teve homens e mulheres que por mais de 2000 anos, eles se negaram a deixar morrer a esperança, eles se negaram a enterrar um sonho. Mas eles se decidiram, no meio de toda circunstância, no meio das adversidades, no meio de tantas situações complicadas, caminhar com uma semente, lançando semente no céu, sabendo que o nosso Senhor é quem diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. O Senhor resgata. O Senhor, sabe o que significa isso? Que muitas vezes já foi escravo, que perdeu tudo, que não tem mais como se mover, que não tem mais como recurso nenhum, por isso precisa de um resgate, e talvez ninguém vai querer resgatar. Quantas vezes você vai ver na palavra de Deus as grandes perseguições sobre o povo de Deus, as grandes guerras contra o povo de Deus, mas quanto mais perseguição, quanto mais as forças se levantam para parar, mais o reino cresce, mais o reino cresce, mais o reino cresce. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mais o reino cresce. É o Senhor, querido, que está na causa. Esse salmo foi escrito para falar de uma experiência de um homem que sabia, de experiência própria, não era só de ouvir falar. Ele sabia do que ele estava dizendo, ele sabia do que ele estava falando. Davi sabia das aflições. É um homem que pode dizer: eu sei o que é passar por situações difíceis, por perseguição, por aflição, e eu sei o que é guardar uma semente, o que é guardar um propósito, o que é guardar uma promessa. Ah, queridos, nesta tarde o Senhor, Ele vem ministrar o nosso coração. O Senhor quer falar na nossa vida. O Senhor quer ministrar em causas. O Senhor quer ministrar de modo particular. Diga que tudo vai bem. Talvez a gente olhe e fale assim: Senhor, mas isso parece uma teoria. Eu quero ver na prática. Eu quero falar algo para você nessa noite, nesse começo de noite. Para você entender na prática, você precisa ousar a colocar os teus pés sobre as águas. Você precisa ousar. O teu sentimento vai estar do mesmo jeito, a tua alma vai estar do mesmo jeito, as tuas emoções podem estar aflitas do mesmo jeito, mas se você decidir olhar para o céu, e porque a palavra diz por fé. Sabe, queridos, teve um homem que ele era um bom profissional na sua área. Eu creio que se fosse hoje ele ia dar treinamento, ele ia dar curso, ele ia fazer mentoria, de tão extraordinário. Um pescador exímio, que sabia melhor hora, tipo de isca, tipo de rede, que conhecia todos os detalhes de uma pesca. Mas um dia esse homem extraordinário, ele passa a noite inteira com sua equipe, joga a rede de um lado, joga a rede de outro, e não pega nada. Queridos, as pessoas que passam uma noite inteira de pesca, elas ficam cansadas, elas ficam com frio,
elas ficam desanimadas, porque quando ela saiu em busca, ela foi para trazer algo, ela foi com expectativa. Ninguém sai para lançar rede a noite toda, dizendo assim, não vou pegar nada, eu vou porque eu gosto de passar a noite inteira. Não era assim, tinha um propósito ali, tinha algo que tinha que ser feito. Mas um dia, eles voltam sem apanhar nada. E quando ele chega na praia, ele encontra Jesus. Ele encontra aquele que o conhecia profundamente. E ele fala assim, Pedro, volta, lança a tua rede. Sabe o que Pedro pensou? O que eu e você pensaria depois de você usar todas as tuas estratégias? Depois de você tentar de todas as formas resolver alguma coisa e não conseguir nada? Eu creio que foi isso, queridos. Foi exatamente isso, é que está nas entrelinhas na resposta de Pedro. Ele tinha respeito demais, ele tinha admiração demais, ele não poderia falar dessa forma, mas ele diz assim, olha Senhor, eu já passei a noite inteira. Senhor, eu joguei rede de um lado, eu joguei rede de outro, eu usei todas as técnicas, eu usei tudo que eu sabia, Senhor, hoje o mar não está para peixe, não tem nada, Senhor, não tem nada, mas Senhor, porque o Senhor está falando, é sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra eu vou voltar, Senhor, para o mar, crendo somente agora. Eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou confuso, eu não sei que lado eu vou jogar a rede, mas porque o Senhor está falando para mim, Senhor. E a palavra de Deus diz que foi a maior pesca. A maior pesca é chamado na Bíblia da pesca maravilhosa, porque foi extraordinário. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que muitos momentos na sua vida você vai ter que tomar uma decisão. Você vai dizer, Deus, eu já tentei de todas as formas, eu já fiz de todas as formas, mas Senhor, a minha alma está quebrada, Senhor, eu estou desanimado, Senhor, eu estou desmotivado, Senhor, eu não estou conseguindo caminhar. Mas porque tem uma palavra no céu, Senhor, somente pela tua palavra. Eu quero te falar uma coisa para você, tão certo como vive o Senhor, tão certo como você está me vendo sobre esse altar. Se você tomar essa decisão e dizer e colocar diante do Senhor, algo vai vir a teu favor, algo vai vir na tua direção. Talvez a tempestade não vai passar, as ondas vão continuar muito altas, o seu barco lançado de um lado para o outro, mas a palavra de Deus diz, diga que tudo irá bem. É uma convicção dentro, é uma convicção no espírito, é uma convicção que não importa por onde você está passando, que não importa o nível de guerra, que não importa o que você ouça, que não importa veredito, que não importa diagnóstico médico, que não importa. Recantará balabas. Porque você sabe aonde você está caminhando. Você está caminhando sobre uma promessa, você está caminhando sobre uma palavra, você está caminhando num caminho confiável e seguro. Queridos, agora sim, vamos para Lucas 11. Lucas 11:1. Um grupo de homens estão ali aos pés, estão junto com Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele começa a orar. E quando ele termina a oração, eu vou parafrasear, você anote, depois você leia, Lucas 11, está aqui. Aconteceu que estando ele a orar, o que Jesus estava fazendo, queridos? A orar, preste atenção, em um certo lugar. Quando ele terminou a oração, lhe disse um dos seus discípulos. O que o discípulo disse? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Queridos, quando eles ouviram, Jesus terminou de orar, aqueles discípulos poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Aqueles discípulos, eles poderiam pedir qualquer tipo de bênção para Jesus. Mas por que eles pediram? Porque eles falaram, ensina-nos, Senhor. Porque eles entenderam que a oração, que homens de oração não são comuns, que homens de oração, ele consegue caminhar
ele consegue vencer, ele caminha sobre as águas, que um homem de oração, ele consegue atrair o céu, porque aqueles discípulos foi logo depois da oração. Eu creio que enquanto Jesus, imagina, gente, Jesus orando, o próprio Deus intercedendo, e eles ouvindo a oração, e eles falaram: olha Jesus, nós oramos, nós até tentamos, mas parece que não tem mudança, nosso coração não queima quando você ora. Jesus, nós oramos, mas parece que nós não conseguimos sair da atmosfera que estamos. Jesus, não rompe. Era isso que ele estava querendo dizer. Jesus nos ensina, nós precisamos. Sabe, querido, esse pedido, ele precisa ecoar através do século. Esse pedido precisa atingir o nosso espírito e o nosso coração de uma forma sobrenatural. Nós precisamos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. Querido, você sabe o que diz os sábios? Que o primeiro passo de sabedoria, primeiro passo de você estar pronto para um conhecimento, é quando você admite que você precisa. É quando você admite que você não sabe. Porque enquanto nós achamos que sabemos, nós não tem como ensinar. Não tem como ensinar, alguém diz que já sabe. Não tem como ensinar um recipiente, essa minha taça, se ela estiver vazia. Você pode chegar, eu posso tomar um suco, eu posso tomar uma água, porque ela está vazia. Mas se chegar alguém para me oferecer um suco e esse cálice já estiver cheio, a minha taça estiver cheia, não tem como colocar. Então, queridos, o primeiro passo é admitir: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei como fazer. Foi isso que aqueles homens falaram. Agora preste atenção, gente. Escute aqui um pouquinho comigo. Não eram homens como eu e você, que veio de repente da nossa casa, que veio de uma geração que não tinha conhecimento de palavra. Nós estamos falando do povo judeu, de um povo arraigado na palavra, de um povo que estuda uma palavra desde criança, que a honra de um pai é passar todos os princípios para o seu filho na pré-adolescência, e o filho já é considerado homem porque ele é sabatinado na palavra. Foi para esses homens, foi essas pessoas que estavam ali. Jesus, ensina-nos, ensina-nos. E quando eles terminam de falar, a palavra de Deus diz que Jesus começa a ensinar a oração, e ele começa a fazer uma oração de modelo. E ele fala: olha, quando vocês orarem, vocês digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Jesus está dizendo assim: olha, quando vocês orarem, vocês começam, primeira coisa, primeiro ponto. Ele podia começar por qualquer frase, ele podia começar de qualquer princípio, mas ele começa por aquilo que é o mais importante. Você começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado. Ele está falando: você precisa reconhecer quem é o Deus que você serve. Primeira coisa, regra número 1, você precisa saber que você tem um pai, que um pai é santo. Agora vem aqui comigo. Se você tem um pai santo, o que você precisa ser? Se você tem um pai que é santo, você pode ser, não vou falar, mas você sabe que eu quis dizer uma coisa terrível, uma coisa que suja na lama, porcalhado. Primeira coisa, Jesus falando, é chave para mim e para você. Faça separação entre o santo e o profano. Faça separação. Olha onde você pisa. Olha como você se porta. Olha o que você alimenta, o que te alimenta. Olha para onde estão os teus olhos. Olha para onde está a tua vida. Olha para onde você está. Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu reconheço a tua santidade, Senhor. Eu reconheço, é isso que ele está dizendo, que nós precisamos reconhecer. Quantas vezes nós lemos e só passamos, a gente acha que é decorar o Pai Nosso. Pai Nosso não é para ser decorado. Pai Nosso é banquete para você sentar, para você ficar aos pés do Espírito, para você falar como aqueles discípulos falaram para Jesus. Nos ensina a orar, nos ensina a orar, nos ensina a conectar o céu na terra, porque é isso que a oração faz. O que nós lemos? Que o justo quando clama, o Deus ouve. Se o justo quando clama movimenta o céu, você acha que acontece o quê? É porque conecta, não fica em quatro paredes, não fica ali só no teu casulo. Aquela oração é poderosa, ela rompe, ela passa pelas regiões celestiais, ela passa por ataques de demônios. Sabia que tem ataques demoníacos nas regiões celestiais que quer impedir a nossa oração? Ah, irmã Lúdia, agora você forçou a barra. É? Então vamos para a Bíblia. O que Daniel, o que aconteceu com Daniel?
Quando ele começa jejum. Outra coisa, antes que eu me esqueça, gente, jejum. Lembra que nós vamos jejuar até o culto da madrugada e vai ser um dia. Perdão, tá? Mas eu vou falar. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente foi convocado para jejuar um dia, não foi? Eu quero falar uma coisa para você. Se eu fosse você, eu não jejuaria só um dia, não. Gente, se nós temos a oportunidade de jejuar, sabendo que quando nós oramos o céu se move, sabendo que quando o justo clama o céu se abre, vamos jejuar um dia. Glória a Deus por quem jejuar um dia. Glória a Deus. Amém, queridos, amém. Mas o que eu estou falando é que tem pessoa madura, não é? Eu estou falando para os maduros. Estou falando para aquele que já experimentou, daquele que sabe assim, se não fosse a mão do Senhor, se não fosse o braço forte do Senhor, eu não estaria nem de pé. Se não fosse o braço do Senhor, nós estaríamos destruídos. O inimigo tinha nos ceifado, a fúria do inimigo sobre a nossa vida tinha passado como a avalanche. Mas eu sei em quem eu tenho crido. É isso que o Espírito de Deus está dizendo. Quando você orar, depois que você entende quem você é, depois que você entende quem é o Deus que você serve, aí você vai dizer: venha a nós o teu reino. Você está falando: eu concordo, Pai, com a tua justiça, eu concordo, Pai, com a tua santidade, eu concordo, Senhor, com as tuas leis. Venha o teu reino, Pai, venha. E depois ele vai falar do pão nosso, de perdoar pecados. Querido, só isso dá um seminário. Só isso aqui a gente pode ficar falando muito tempo. Mas eu quero parar nessas duas primeiras frases, que para mim foi tão impactante, que para mim faz toda a diferença. Por isso que eu posso dizer para o justo: tem justo aqui nessa noite. Tem homens e mulheres que estão pagando o preço por uma promessa, olhando para o céu. Tem homens e mulheres aqui que vieram para ouvir a voz de Deus. Pois eu quero dizer para você nessa noite: tudo te irá bem. Tudo te irá bem, queridos. Porque o que o Senhor tem para a nossa vida, o que Ele quer fazer, o que o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, Ele vai abrindo como um leque, Ele vai abrindo o céu. E tem uma outra coisa, voltando aqui, gente, eu estou muito empolgada com o jejum agora. O jejum, a palavra de Deus diz que tem casta de demônio. Presta atenção. Outra coisa, eu amo as experiências dos discípulos. Gente, pensa numa coisa sobrenatural. Mas eles foram expulsar um demônio e não conseguiu. O demônio ficou lá empacado, não sai, não saiu. E aí eles foram e falaram para Jesus: mas Senhor, nós tentamos, Senhor, nós usamos o método, nós usamos a palavra certa, nós fizemos. Aí Jesus fala assim: eu creio que aquele dia, sabe, foi Jesus para ver como é que estava a vida de oração mesmo desse povo. Sabe quando o seu discípulo está se escorregando de lá e para cá, e você pega o celular dele e vai dar uma olhada, ver o que ele está vendo? Aí você acha lá todas as respostas, né? Está gastando hora com isso, com aquilo, bem, isso é outra coisa. Mas eu acredito que foi um modo daquele tempo, né? Que Jesus deixou eles passar por aquela experiência. Senhor, não saiu não. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Tem uma casta de demônio, que ela só sai, que ela só vai embora com oração e com jejum. Mas glória a Deus, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nós estamos vivendo um tempo de treinamento. Repita comigo: treinamento. Um tempo de treinamento. Porque o céu está se movendo para algo sobrenatural que já começou. Querido, avivamento não vai vir, avivamento já está aqui. Avivamento já está aqui. Eu quero dizer para a igreja nesta noite. E o que falta agora é alinhamento ao mesmo voz, ao mesmo comando. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Queridos, quando você começa a entender o que é o reino, tudo perde o significado, sabe, as importâncias, as perdas, as nossas dores, a nossa vidinha aqui tão pequena, tão um segundo na eternidade. A gente começa a entender qual é o propósito. O propósito que Deus deixou uma semente na terra, para que a semente que vai clamar: venha o teu reino. Deus deixou uma semente nessa terra, que ainda que esteja um charco de lama, que ainda que esteja tudo normal, quanto mais lama, quanto mais macabro, quanto mais vulgar, quanto mais imundo, também sabia que é cumprimento da palavra?
Apocalipse está dizendo assim: olha, tem um tempo que aquele que quer se lamear, pode se lamear, mas muito, não vai pouco não, vai muito. Mas a palavra diz: aquele que quer ser santo, aquele que quer se santificar, aquele que quer andar pelo caminho da justiça, aquele que quer ver o reino nessa terra, se santifica mais. Se santifica mais. E como eu me santifico? Como é que eu me santifico? Nos pés daquele que é santo, reconhecendo que eu não tenho, reconhecendo que eu não sei, reconhecendo que eu preciso, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, igreja. As mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão abertas, estão estendidas. Provérbios 8:17, o Senhor diz assim: eu amo os que me amam. Repita comigo: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Esse é o lema do culto da madrugada. Eu amo os que me amam, eu amo os que me amam, os que procuram me acharão. Se você ler depois todo esse capítulo, gente, você vai ficar impactado. Sabe, as pessoas desesperadas atrás de tantas coisas, correndo de um lado para o outro. Sabe o que a palavra diz? Riqueza, honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Presta atenção, o que o mundo está desesperado? Não é atrás de riquezas, não é atrás de valores, mas com quem é que está? A palavra de Deus está dizendo que está com quem? Estão comigo. É por isso que quando Ele manda um homem, é por isso que quando Ele planta uma semente na ilha de Marajó, num lugar quando estava um caos, num lugar que não tinha nada, num lugar que se olhava e talvez ninguém gostaria de ir, porque eu vejo muita gente que quer pregar, mas o pessoal quer ir para Dubai, o pessoal quer ir só para os lugares top, para esses lugares que está assim terrível, sabe? Ninguém quer ir não. Amados, uma semente, basta uma semente. Basta uma semente rendida, basta uma semente entendendo quem ela é, basta uma semente entendendo que tudo irá bem. Tudo irá bem enquanto você estiver debaixo da obediência, debaixo da promessa, caminhando e olhando para o céu, tudo vai bem. É este Deus. Você imagina hoje com 100 igrejas, será que Ele está numa vida miserável? 100 igrejas. Agora, os recursos são sombra. Recursos da terra são sombra. A palavra de Deus vai falar sobre bens duráveis. Bens duráveis não é o ouro dessa terra. Bens duráveis está falando da conquista no céu. Você imagina o dia que esse homem chega no céu? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que vai ter diferença. Não vai? Vai ter, está escrito lá. Não é todo mundo igual não. Vai chegar lá vai ter galardões. O dia do galardão, sabe a noite dos notáveis? Que tem a festa na igreja, que vai receber prêmio, que as pessoas vêm tudo bonitinho aqui e recebem prêmio por um trabalho feito. Você sabia que no céu vai ter noite dos notáveis? Você não vai dar glória a Deus? Querido, você vai estar lá. Aleluia. Você vai estar lá. Você vai estar lá para receber a tua recompensa. A diferença é que alguns vão brilhar mais, né? Desse irmão, com certeza vai ser algo maravilhoso. E a gente vai dar glória a Deus, porque lá nós não vamos ter nem inveja no nosso coração, né? A gente não vai ter inveja santa. Não tem esse negócio de inveja santa? Mentira do diabo, não tem inveja santa. Mas a gente vai ficar todo mundo só clamando, só adorando. Venha o teu reino. Venha o teu reino, tem que ser o foco central da nossa vida. Venha o teu reino. Eu amo os que me amam. Sabe, queridos, eu quero que você pense uma coisa. Como é bom você ter uma pessoa que você pode contar. Como é bom você ter alguém que você sabe que você pode ligar a qualquer hora, qualquer momento, tem uma palavra, te apoia, te escuta, está com você. Agora eu quero que você entenda, é o próprio Deus que está falando. Eu amo. Deus se importa. Deus se importa conosco. Deus se importa com a tua vida, com a tua casa. Deus se importa se você está trabalhando ou está desempregado. Deus se importa com um diagnóstico que você não entende. Deus se importa com as nossas lágrimas. Ele se importa tanto que Ele promete, não nessa terra. Ele fala que muitos são as aflições do justo, muitos são as guerras que nós vamos passar. Mas Ele fala para mim e para você que um dia é o próprio Senhor que vai chegar e vai secar as nossas lágrimas. Sabe, querido, muitas vezes a pessoa diz assim: mas eu choro, estou sozinho, eu me sinto tão abandonado, Não se preocupe, tudo irá bem.
Sabe o que está dizendo? Nós estamos numa jornada e tem um final bom, tem um final vitorioso, tem um final que o Senhor quer fazer grandes coisas. Eu quero que você fique de pé. Feche os teus olhos. Eu quero estar finalizando. Enquanto nós vamos estar orando, preste atenção. Você pode dizer: irmã, eu sei que eu já ouvi tantas palavras, mas a minha vida está um caos. Eu olho para um lado e não vejo como resolver. Eu olho para o outro, parece que todas as bombas resolveram explodir num momento só. Quero que você, de olhos fechados, eu quero te levar para o começo. Para o começo, para a origem. As nossas respostas todas estão na origem. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis, no princípio, a palavra de Deus diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. E no teu espírito algo se move, porque você sabe que o que estamos falando aqui é verdade, porque você é filho de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Preste atenção. No princípio nada havia, não tinha forma nenhuma, nem na terra. A terra era sem forma, a terra estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. E cantarabalabás, não tinha nada. Mas chega um dia, imagine agora esse primeiro dia, esse primeiro momento, esse primeiro som, que o Criador olha para a face do abismo, que não tinha nada, e Ele fala: haja luz, haja luz, e houve luz. Sabe o que significa? Sabe por que essa palavra está escrita? Para mim e para você entender que no meio do caos tem um Deus que olha, tem um Deus que chega o tempo e Ele fala: haja luz. E quando vem luz, tudo se fez formoso. Começa todo o princípio da criação. Foi Ele que começou. O Deus que te chamou, o Deus que te formou. A palavra liberada, ela gera poder. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite eu quero dizer para você: tudo te irá bem. Nós temos um vídeo rapidinho de 3 minutos ainda. E tá pronto aí? Tá pronto? Então pode passar, para a gente ganhar tempo. E eu quero que você esteja olhando, porque eu falei muito nessa noite e de manhã também sobre dizer uma palavra de vitória, sobre dizer uma palavra para um tipo específico de pessoa. A palavra tem um típico específico. Quando tiver ok, pode colocar. Tem um típico específico que é para dizer. E agora eu quero que você imagine a área mais difícil da sua vida. Pode colocar o áudio se estiver disponível. Um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor. O Espírito Santo falou no meu coração para colocar esse vídeo, para você ver que Deus forma um rio num segundo, que basta uma palavra e as águas vêm. Eu quero te falar que nós temos alguns minutos e estamos finalizando o culto, mas eu quero que você coloque os teus desertos hoje na mão do Senhor. Você coloca teus momentos difíceis, teus desafios nas mãos daquele que diz: eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O salmista diz: ó Senhor, faz-nos prosperar. Faz-nos prosperar. Feche seus olhos. Feche seus olhos.